Eu quero cumprimentar a todos com a amada, gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí de novo, para a glória do Senhor, com mais uma lição maravilhosa, onde que Deus tem falado profundamente em nossos corações. Eu acabei de chegar agora de uma escola bíblica dominical abençoada, ministrada pelo nosso pastor Schimmel. É muito importante como que Deus tem usado homens para trabalhar, para ensinar, capacitando a cada dia. Domingo passado nós estudamos sobre a lição de Naamã, o homem que foi curado da lepra, né? Algo milagroso aconteceu ali após ele ouvir a palavra do Senhor, né? E ele ouve a palavra do Senhor pelo profeta Eliseu, obedece, desce ao rio Jordão, mergulha 7 vezes. E quando ele sai, a Bíblia diz que ele sai com a pele, com a carne, como se fosse carne de um menino, totalmente restaurado. E hoje, parando de falar sobre Eliseu, sobre Elias, que essa lição vem falando desde a lição de número 3 até a lição de número 8, hoje nós iremos estudar sobre o reinado de Joás. Nós sabemos que quando Salomão governava, que era um governo de paz, aquele negócio todo, após a morte de Salomão, o reino se dividiu, ficando 10 tribos para Jeroboão governar e depois 2 tribos para Roboão governar. Que Deus tinha prometido, né, que não ia acabar de vez com o seu povo, porém ele ia fazer ali, no caso, uma divisão, aonde que ele não ia, ele ia deixar uma descendência, para que daquela descendência nascesse o Salvador, que é Jesus Cristo. Da descendência de Davi, que era quem? A tribo de Roboão, a tribo de Judá, quer dizer. Então é interessante a gente observar que nessa lição de número 9, que é a que nós estamos estudando hoje, falando sobre o reinado de Joás, nós vamos entender quem foi Joás. Quem foi Joás? O que aconteceu para Joás estar no poder? É muito importante quando a gente estuda essa lição que nós já passamos por algumas lições passadas, nós entendemos que, olha, foi Jeroboão, depois veio Nadab, Baasa, Elá, Onri, Acabe, e assim sucessivamente. No Reino do Sul, que é o que nós estamos estudando hoje, veio Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, e depois entra a rainha, que é a rainha Atália, que na verdade ela não era uma rainha, ela era uma conselheira, alguma coisa assim. Só que se você for ver bem, após ela estava tão indignada porque tinha matado um dos seus filhos, o que ela fez? Ela agora resolve acabar com todos os reinos, com toda a linhagem de Davi. Só que Deus tinha prometido, lá naquela segunda lição, Deus tinha prometido que ia deixar um descendente da linha real, da linhagem de Davi. E essa rainha perversa que era filha de Acabe com Jezabel, essa rainha que é a Atalia, ela fez o quê? Ela ficou indignada com a morte de seu filho e agora ela quis acabar com tudo. Ela matou seus netos e ela matou toda a sua descendência e queria agora acabar com a descendência da linhagem de Davi. O que acontece nesse contexto histórico? Entra em cena Joiada e Jeozeba, um casal que protegeu Joás. Na hora da matança, que Atalia estava matando todos os netos, matando os reis, príncipes, tudo que era da linhagem de Judá, o que acontece? Jeozeba pega Joás e esconde Joás no templo durante 6 anos. Olha que interessante, que coragem dessa mulher, que disposição desse casal, Jeozeba e Joiada. Ele pega, leva ele para o templo, esconde ele no templo. O que eu aprendo com isso? O melhor lugar de você esconder o seu filho é na palavra do Senhor. É ensinando no templo, é ensinando na casa do Senhor. Não tem um outro melhor lugar. Você vê que essa rainha estava tão indignada com a linhagem de Davi que ela queria matar, ela queria acabar com tudo. Porque quando você começa a estudar, foi um período nebuloso daquela época. Por quê?
eu deixei algumas coisas escritas aqui muito importantes. Olha, Jeorão matou à espada todos os seus irmãos. Jeorão. Pronto. Aí vem os árabes e mata os filhos de Jeorão. Só que escapa quem? Acasias. Acasias era filho de Atalia. Aí vem Jeú e mata todos os da descendência de Acabe, inclusive Acasias. Olha como que Jeú foi isso. Jeú, ele veio e acabou. Porque Deus já tinha falado que Jeú ia exterminar com toda a linhagem de Acabe. E ele acabou com a linhagem de Acabe, inclusive com Acasias. Agora entra em cena quem? Atalia. Essa Atalia, ela faz o quê? Ela extermina todos os da descendência de Davi. Todos. Só que Deus, ele sempre tem os seus remanescentes. Deus, ele sempre tem um que ele usa com ousadia, com autoridade, com força e com coragem. E Deus capacitou Joiada e Jeozeba para quê? Para tirar Joás daquela situação, um bebê com apenas 1 ano. E esconde ele no templo durante 6 anos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Aonde que essa mulher foi esconder essa criança? No templo. E aí você lembra daquela passagem de que quando procuraram Jesus, 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando vai achar Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Estava no templo, ensinando os doutores. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que quando o melhor lugar de você esconder, ensinar, é na casa do Senhor, é no templo, é na igreja, é nos caminhos do Senhor. O mundo lá fora só te leva você à perdição. Mas quando você é ensinado no templo, você tem bons frutos. Olha como que começou o reinado de Joás. A lição vai nos falar que ele tinha apenas 7 anos. Mas o que uma criança com 7 anos vai saber governar? Aí vem o quê? Quem é que está do seu lado? Quem é que está do seu lado? Os seus ensinamentos, as suas estruturas. Quem fortificou você quando você era menino? Quem te ensinou as sábias letras? Paulo, ele fala isso para Timóteo, né? Ó, tu tens seguido os meus caminhos, a minha intenção, a minha fé. Só que quem te ensinou primeiro foi a sua mãe e a sua avó. É bom quando você entende que quando você tem princípios, quando sua mãe, seu pai, quando o pastor, quando o professor de escola dominical, ele te ensina a estrutura, a verdade da palavra de Deus, você tem uma força, você tem uma garantia de que você está estruturado na palavra. E nesse período, dessa época, foi um período sangrento, aonde que os sangues nobres dos reis ali, era um matando o outro. Você vai ver que Jeú matou todos da linhagem de Acabe. Jeorão matou a espada todos os seus irmãos para que ninguém tomasse. Olha só, Jeorão, segundo a história, ele era tão ambicioso que ele queria tudo para ele. Ele não queria que, tipo assim, tivesse um descendente. A ambição era tão grande e matou seus próprios filhos, seus próprios irmãos, para que não fosse só ele o dono do pedaço. Quantas das vezes você vê pessoas maltratando o outro por causa da ambição? Machuca, matam, destrói, humilham por causa de quê? Por causa da ambição, que é tudo para ele. Jeorão era um desse tipo. Aí o que acontece? Os árabes vão lá e matam todos os filhos de Jeorão. Era um matando o outro. Era uma cobra comendo a outra. E aí escapa quem? Acasias. Só que aí entra em cena quem? Jeú. Jeú vai lá e acaba com toda aquela descendência e além disso mata quem? Acasias. Só que Acasias era filho de Atalia. E Atalia era, no caso, filho de quem? Acabe com Jezabel. Só que Atalia, ela fica indignada de saber que tinha morrido esse Acasias. O que ele faz? Ela faz: ah, matou meu filho? Eu vou acabar com todo mundo. Eu vou destruir todo mundo. E vai lá e indigna e quer acabar com tudo. Inclusive a descendência de Davi. Quantas pessoas que não querem acabar com os cristãos? Não querem acabar porque sabe que Deus vela pela sua palavra. Deus já tinha falado, né, que ia ficar um que ia dominar o seu trono, que ia dar continuidade à linhagem. Só que tem pessoas que odeiam, quer acabar mesmo
Só que o que acontece? Deus, ele garantiu a sua palavra. Ela queria isso, acabar com a linhagem de Davi, porque ela não queria que ninguém subisse ao trono. E ela agora ocupa o lugar de rainha, entre aspas, durante 6 anos. Que foi o tempo que Joás estava escondido. Joás estava sendo cuidado. Por quem? Pelo sacerdote Joiada e Jeozeba, sua esposa. Imagina durante esses 6 anos quantos conselhos maravilhosos que Joás não recebeu desse casal. Imagine quando você... tem um texto na Bíblia que diz bem assim, olha, os bons conselhos, eles corrompem os bons costumes. Os bons conselhos, ele ajuda a pessoa na casa, né? Os maus conselhos, eles corrompem os bons costumes. Imagine quantos bons costumes, quantas boas influências que Joás não recebeu de Joiada. Alguns nomes difíceis de falar, né? Mas é isso mesmo. Joiada foi o casal, Joiada e Jeozeba foi o casal que ajudou Joás durante esses 6 anos. Ele era um bebê, ele foi escondido. E depois de 6 anos escondido, agora entra em cena quem? Joiada. Joiada, aquele homem, juntamente com a sua esposa, que tinha protegido, tinha escondido, tinha tirado da matança, livrado, dado livramento a Joás, agora ele entra em cena. Ele junta todos os exércitos que estavam ali do lado da Atalia e convence eles. E eles, indignados por causa da matança, por causa da situação, eles agora fazem uma aliança com o sacerdote Joiada. E eles falam bem assim, olha, Deus ainda deixou um dos seus remanescentes. Deus ainda deixou um da sua herança. A descendência de Davi, aleluias. E é tão interessante que quando eles apresentam Joás, e falam bem assim, olha, o nosso rei vai ser esse aqui, ó, Joás. Tem 7 anos, mas tem uma promessa de Deus na vida dele. E quando apresenta Joás, ele fala bem assim, olha, vocês vão perseguir a Atalia agora. Vai matar ela e todos aqueles que seguem a ela. Porque a Atalia, ela era perversa. Olha de quem que era ela, pai. Acabe. Jezabel. Quem foi Acabe e quem foi Jezabel nas lições passadas que nós estudamos? O homem que conseguiu irritar a Deus. A mulher que era sacerdotisa de Satanás. Imagina a influência agora de Atalia. Aonde que a lição vai trazer para nós que ela também adorava a Baal. Trazia a idolatria. Era uma mulher que era corrupta de caráter. Era uma mulher que profanava, que desrespeitava. Era uma mulher que desrespeitava tudo que era sagrado. Ambiciosa, perversidade, matar, destruir, acabar. Por causa da morte de um, ela quer acabar com tudo. Só que a Bíblia diz que ela matou seus próprios netos. Ambiciosa também. Queria ser a dona, só ela, a dona do pedaço. Só que havia ali um servo do Senhor. E agora ele proclama Joás como rei de Judá. E fala que agora, aí ela vai e corre, ela tenta refúgio no templo. Ele fala, não mata ela no templo não. E todos que seguirem ela, todos que seguirem os caminhos dessa... Tem muita gente que está morrendo porque está seguindo os caminhos da idolatria, os caminhos da ambição. Tem muita gente que estão caçando caminhos de morte, assim como aqueles que estão seguindo o caminho de Atalia. E aí você vai observar que quando o sacerdote apresenta Joás como rei de Judá, ele tinha 7 anos de idade. Uma criança. Só que quem governa, auxiliando, era quem? Joiada. Ninguém governa sozinho. Eu aprendo com isso uma coisa muito importante. Ninguém governa sozinho. O presidente depende do vice. O vice depende de seus assessores. Nós dependemos de pessoas maiores do que nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é o dono do pedaço. Todos nós dependemos de alguém. E quando você depende de alguém que te traz uma boa influência, você cresce.
Agora, quando você desvia dessa boa influência, quando você sai desse bom caminho, dessa pessoa que te aconselhou, que te deu conselhos bons, quantos filhos hoje estão presos porque deixou de seguir os conselhos do pai, deixou de seguir os conselhos da mãe, deixou de obedecer a palavra do Senhor, deixou de observar a palavra do Senhor? O que eu aprendo nessa lição? Joás, ele começou bem. Joás, ele começou arrebentando. Fez uma reforma religiosa em Judá. Joás, ele começou quebrando os deuses Baal. Ele chegou quebrando os deuses Baalins. Ele chegou quebrando, restaurando o templo, reformando, trazendo uma reforma. Jogando por terra todo tipo de idolatria. O reinado de Joás no início foi algo lindo, algo esplendoroso. A ponto de ele entrar dentro de um templo, onde que... Eu deixei algumas coisas interessantes aqui, que ele diz, o templo do Senhor fora completamente esquecido e os utensílios sagrados foram usados pela idolatria. Aí entra Joás restaurando isso. O culto com adoração aos falsos deuses foram definitivamente estabelecidos. Chega Joás e acaba com isso. Olha, falso Deus aqui não, aqui nós temos o único e o verdadeiro Deus. Vamos acabar com essas ligações. Não, Deus é o único. Aleluias. Durante o reinado de Joás, o templo foi reparado e durante algum tempo a verdadeira religião foi uma grande extensão restaurada na terra judaica. Deus ali usando Joás para restaurar, para fazer a limpeza, para ser o único Deus. Só que tudo isso aconteceu por motivo de uma tentativa do golpe de Atalia, tentando assumir o lugar de que não era seu por direito. Ela não tinha direito de ser rainha. Não era para ela ser rainha. Mas ela se encheu da razão e foi lá e matou e tomou posse e acabou. Mas ali não era para ela ser rainha. Quem era para ser rei era Joás. E ela se sentiu como se fosse traída. Porque ela achou que tinha acabado com toda a descendência do povo de Deus. Só que teve um que foi escondido. Você lembra daquela história de Moisés que foi escondido no cestinho? Que ficou escondido e quem pegou ele foi a filha do rei, que cuidou, aquele negócio todo? Deus sempre tem um. Aleluias. Deus sempre tem um de seus remanescentes. Você lembra da história de Elias que começou a reclamar que mataram todos os profetas, que só ele que tinha ficado? Aí Deus fala assim, meu filho, tem mais de 7.000 que ainda não se dobraram diante Baal. Então, ainda que o diabo ache que acabou com o cristianismo, acabou com o povo de Deus, sempre Deus levanta um. Aleluias. Deus sempre levanta os seus remanescentes. Que esse remanescente seja você, seja eu, que nós venhamos defender essa verdade, independente da morte ou da vida. Joás reinou 40 anos em Judá. No período desse reinado, se caracterizou pelaquela grande reforma. Foi uma coisa muito linda que ele fez. Uma coisa que me chama muita atenção foi a boa assessoria de Joiada. Quando você é bem assessorado, quando você é bem acompanhado, você cresce. Agora, quando você anda com mau elemento, quando você anda com pessoas de mau caráter, você se corrompe. Tem um ditado popular que diz assim, olha, quem anda com porco, lavagem come. Ou come lavagem. Você pode ser até uma pessoa influente, mas se você anda com pessoas que não prestam, você pode ser contaminado. Então é por isso que quanto mais você anda com pessoas que oram, com pessoas que buscam, com pessoas que têm caráter, que são verdadeiramente crente, cristão, servo do Senhor, seu ministério cresce. Ele foi bem assessorado por Joiada. Talvez você está aí. Quem é o meu assessor? É o seu pai que está orando por você. É a sua mãe que está orando por você. É aquele irmão, é aquela irmã, o pastor que está querendo te aconselhar. É as pessoas que estão do seu lado te dando aquela força. Porque o conselho, quando ele é de Deus, faz florescer. Imagina quantos conselhos a Joseba, esposa de Joiada, deu para Joás. Olha o livramento que Deus deu. Só que o que me chama a atenção aqui é o seguinte. Que quando
Joiada morre, Joás entra por outro caminho. Um camarada que começou com aquela disposição, jogando por terra as idolatria, jogando por terra os deuses Baals, os deuses Balins, quebrando toda aquela estrutura que a Atalia tinha levantado, tinha profanado o templo. Agora esse camarada Joás, que fez aquela limpeza, fez aquela restauração, fez aquela coisa mais bonita para Deus. Agora, quando Joiada morre, ele cede às pressões. Azael estava conquistando, né, a cidade da Síria, o rei da Síria, estava lutando entre seus patrimônios lá, e daqui a pouco ele vem em direção a Judá. E ele agora temendo, o que ele fala? Fala assim, vou pegar os ouros de Salomão, de Davi, aquele negócio todo, e vou dar para ele não me invadir aqui, com medo. E ele vai lá e faz aquela aliança com ele, e daqui a pouco você vai observar que ele começa a se influenciar. Ele começa a ceder às pressões dos deuses pagão, o paganismo. Ele começa a fazer alianças com outros deuses. E aí entra em cena, sabe quem? Zacarias. Zacarias, que era filho de Joiada, chega até Joás, que agora é rei, que foi ajudado pelo seu pai. Zacarias chega até Joás e profetiza contra Joás aquela situação que ele estava vivendo. É como se falasse bem assim, poxa, meu pai te ensinou o caminho certo, meu pai te ensinou a verdade, por que você está agora adorando outros deuses? Você foi ensinado no caminho da palavra, você sabe que isso é pecado, você sabe do caminho do Senhor, por que agora você está bebendo, você está se prostituindo, está na fornicação, na prostituição? Poxa, você conhece a verdade, a palavra de Deus. E Deus usa agora o profeta Zacarias para quê? Para profetizar para Joás. Joás ele fica tão irritado com o profeta Zacarias que ele manda matar Zacarias. O que eu vejo com isso? Um homem que fora ensinado nos caminhos do Senhor, enquanto um estava vivo, o seu assessor estava vivo, porque quando morre o seu assessor, que foi Joiada, ele parte para um outro caminho, a ponto de não reconhecer que Deus estava usando o profeta Zacarias para falar com ele. Quando nós desviamos da presença do Senhor, nós ficamos cegos, totalmente cegos. Não conseguimos discernir o que é certo, o que é errado, o que é espiritual, o que é verdadeiro. Porque estamos cegos espiritualmente. Zacarias, usado por Deus, foi apedrejado no pátio da casa do Senhor. Ele chega ao cúmulo do absurdo de matar Zacarias, que era filho de Joiada. Olha só que situação. O camarada que foi ajudado pelo esse casal, agora esse camarada que foi ajudado, que foi o rei Joás, mata um dos filhos do casal. É terrível essa situação. Por quê? Porque não estava com a visão de Deus. Estava desviado da presença do Senhor. E aí o que eu aprendo nessa lição é o seguinte, que Joás, ele começou bem, mas terminou mal. Quantas pessoas começam com aquela disposição, começam bem no caminho do Senhor, começam fazendo uma reforma, trabalhando na obra do Senhor, né? Se envolvendo, aquele negócio todo, Deus usa, Deus fala, aquele negócio todo, e quando desvia, quer acabar com tudo, quer matar, não quer ouvir. Deus está usando profetas para falar com ele, volta para a casa do Senhor, se arrependa dos seus pecados, saia desse mundo das drogas. E Deus está usando profeta, Deus está falando literalmente no ouvido dessa pessoa, e essa pessoa está totalmente cego. Foi o que aconteceu com Joás. Foi o que aconteceu com Joás. Eu acho interessante, na nossa lição, vai falar alguns pontos dessa reforma que ele fez, é o seguinte. Joás faz a reparação do templo e faz uma recardação para reparar o templo. É aqui que entra a questão financeira, a questão de administração. Ele fez uma ótima administração no templo, a ponto de que
Ele falou, olha, dízimos, ofertas, voluntária, é colocada aqui dentro desse gasofilácio para que venhamos fazer a reforma do templo do Senhor. Gente, ninguém é obrigado a dar, ninguém é forçado a dar nada, mas dá com amor, dá com alegria, dá com prazer. Porque a obra cresce, a obra não é do homem, a obra é de Deus. E ele incentivou o povo tanto a fazer isso, que virou um marco, né? Em algumas igrejas tem sim esse gasofilácio, onde as pessoas depositam ali o seu dízimo e a sua oferta. É importante que me chamou a atenção aqui, que nós estamos vivendo uma época de muitos desvios de dinheiro, de verbas, para ser aplicado, que era para ser aplicado na igreja, no templo, na ajuda aos fiéis, sendo desviado para outros fins. Mas aqui me chama a atenção da fidelidade dos tesoureiros, da fidelidade de quem estava trabalhando na obra, da confiança. É lógico, você precisa de saber onde está sendo o seu dinheiro aplicado, em que foi gasto, em que não foi. É todo direito seu e dever seu. Mas a confiança desses homens, esses homens tinham uma confiança ilibada. O que eu aprendo com isso? Mexer com dinheiro não é para qualquer pessoa. Ser bom administrador não é para qualquer um. E aqui Joás, ele fala bem assim, olha, pega o dinheiro, constrói o templo, repara a casa do Senhor, o que sobrar faz isso, faz aquilo. Uma boa administração, uma clareza. Quer uma administração que cresça? Faça transparência dos seus negócios. Seja o mais claro possível. Coloca relatório. Faça transparência dos seus negócios. Quanto mais transparente, mais cresce a obra. Agora, quando começa, eu vou esconder isso, vou esconder aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Deus não se agrada. E o melhor, Deus está vendo tudo. Não adianta você querer, eu recebo tanto, eu vou dar tanto, porque senão o pastor vai fazer que achar que eu estou ganhando tanto. Não, dá o seu dízimo. Deus vai agir de uma forma tremenda. O dízimo é um ato de amor. A Bíblia fala que o dízimo, ele é o quê? É uma adoração. Oferta é uma adoração. Eu já dei oferta, eu não vou fazer aquilo outro. Eu já dei o dízimo, eu não vou fazer aquilo outro. Não, temos que dar com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. O reinado de Joás foi feito que a reparação do templo. Não foi só reformar templo não, porque hoje tem pessoas que estão achando que é só construir igrejonas, megas igrejas. Igrejonas com ar-condicionado, igrejonas com aquilo outro. Igreja somos nós, templo do Espírito Santo. O que é investir na igreja quando eu falo investir na igreja? É investir nas pessoas. É investir na saúde das pessoas. Nos cursos para capacitar membros. Em igrejas, em saúde, em escolas. É investir em missões. É investir em salvar almas para o Senhor. Não é investir eu comprei uma igreja aqui, comprei outra igreja ali, montei uma igreja. Não é isso. Igreja somos nós. Igreja somos nós. E quando fala em reforma de templo, aqui está falando em reforma da doutrina, em reforma da palavra. Olha, Deus ele não dá a sua glória para outro. Mas eu vou adorar a Deus, vou adorar Baal. Não, adore só a Deus. Ou adora a Deus, ou adora Baal. Você vê aquele desafio que foi feito na lição passada aí? Você vê a lição que falou sobre Josué, alguns tempos atrás também que nós estudamos, falando que ou você adora a Baal Zebu, os gigazeus, os eteus, os ferezeus, pode adorar quem vocês quiserem, porém eu e a minha família adoramos ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, porque o nosso Deus ele é verdadeiro. E é interessante que essa idolatria ela tinha permeado dentro de Israel de uma forma terrível. Observe que quando Acabe ele vai caçar uma esposa para ele, que Onri foi um rei terrível também sobre o reinado de Israel. Onri, ele era pai de Acabe. Onri, ele era pai de Acabe. Acabe casa com Jezabel. E quando Acabe casa com Jezabel, Jezabel fala bem assim, eu vou até para Israel.
Mas para mim e para Israel, eu quero que leva comigo um bosque, eu quero uma cidade, eu quero uma área onde que eu vou poder adorar o meu Deus. Eu casei com você, Acabe, mas eu vou para a sua cidade com essas condições. Simplesmente eu quero um pedaço de terra lá, porque lá eu quero fazer o meu culto, o meu templo de adoração ao Baal, que é o Deus dela. E Acabe agora cedeu às pressões, pega Jezabel, leva para Israel, e lá em Israel, Acabe agora faz um bosque de adoração ao ídolo pagão, que era Baal, que era o deus dela, da terra dela. E ali agora a primeira façanha de Jezabel, matar todos os profetas do Senhor. Meu Deus, olha que mulher terrível. E aí você começa a estudar a história, você vai ver que Atalia era filha de Acabe com Jezabel. Olha a influência dessa mulher, desse casal. Então o que eu tenho ensinado para o meu filho? O que você tem ensinado para o seu filho? O caminho do Senhor ou o caminho do inimigo? Porque quando você ensina os padrões bíblicos, quando você ensina a palavra, a tendência dele é ser influenciado pela palavra. Ainda que ele venha desviar do caminho do Senhor, mas ele vai lembrar que na casa do pai dele tinha pão, igual aquele filho pródigo. Acabe e Jezabel. Agora eles fazem um casamento de Atalia com Jeorão. Meu Deus, que situação. Para fazer um pacto de Israel com Judá. Irmãos, casamentos ilícitos, julgos desigual. Você está na igreja, procura alguém dentro da sua igreja. Procura alguém cristão que segue seus doutrinas, suas dogmas. Para que não venha depois, mais tarde, você ser influenciado por A ou por B. Mas não, eu vou casar aqui, lá no outro reino, eu vou pegar uma lá no outro reino, para quê? Para quê? E aí é o que acontece. Jeorão casa com Atalia. E Atalia, né? Eu vou matando uns aos outros. Daqui a pouco a Atalia se indigna lá e quer matar todos da linhagem de... Já que mataram da linhagem de Acabe, Jeú tinha matado da linhagem de Acabe todos os seus descendentes, porque havia uma profecia sobre isso, em cima de Acabe, porque Acabe conseguiu irritar a Deus. E Deus falou bem assim, olha, os que escapar da mão de Eliseu, vai passar pela mão de Azael. O que passar pela mão de Azael vai cair na mão de Jeú. Esses três aí vai fazer uma limpeza. E aí agora Jeú vai lá e rebenta com tudo. Acaba com a linhagem de Acabe. E acabando com a linhagem de Acabe, aí entra em cena quem? Atalia, porque Acabe tinha matado quem? Acasias. E Atalia agora entra em cena acabando. Tá, ó, matou Israel, então eu vou acabar com a linhagem de Judá, que é da tribo de Judá. E aí quando eles vão matar da tribo de Judá, que ela está quase acabando de matar todos, vai lá e pega aquela criança. Quem pega essa criança? Joiada e Jeoseba. Vai lá e tira essa criança de cena e esconde ela dentro do templo. Durante 6 anos. Olha que lição interessante, gente. Que coragem dessa mulher. Que disposição desse servo do Senhor. Com certeza, Joiada e Jeoseba sabia da profecia. Sabia de que Deus tinha prometido que da descendência dele ia nascer um que era o Messias. E já pensou também se eles não fizessem isso, se eles não tirassem Joiada, ou melhor, se Joiada e Joseba não tivessem tirado Joás do templo, desse perigo, dessa situação, como é que ia nascer o Salvador? De que linhagem ia nascer o Salvador? Havia uma profecia, Deus já tinha profetizado através, né, deles lá que ia vir da linhagem de Davi, da tribo de Davi. É tão sério isso que Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, fala bem assim, olha, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, aleluias, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, por cuja causa padeço. Também isso. Mas eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque esse evangelho ele tem poder. E foi através do poder de Deus que Deus usa Joiada e Jeoseba e tira Joás dessa situação de risco, cuida de Joás até a idade de 7 anos. E agora Joiada apresenta Joás como rei. Atalia
Ela fica revoltada, e quando ela fica revoltada, ele mata ela. Mata ela, e Joás passa a governar, reinar como rei da tribo de Judá. Faz uma reforma, faz uma estrutura linda. Começa agora a adorar o verdadeiro Deus. Começa bem, começa forte. Assistido pelo profeta, pelo sacerdote Joiada e Joseba. Só que quando morre Joiada, aí ele começa a ceder às pressões. Quantas pessoas que eu conheço que nasceram num lar cristão foram evangélicos, fiéis, tementes ao Senhor, com bons testemunhos, e que quando morre o seu pai, ou morre a sua mãe, ou morre o seu pastor, ou às vezes o seu pastor vacila, porque estamos sobre essa terra, somos falhos, somos pecadores. Talvez ele idolatrou aquele homem, ele não tinha aquele homem como o tutor oficial dele, mas ele fazia aquilo por pressão. Ah, deixa esse cara morrer, quando esse cara morrer eu vou mostrar quem eu sou. Tem muitas pessoas que estão só obedecendo porque papai e mamãe estão vivos, tá vendo? Mas depois que morre, parte para um outro caminho. Mas a consequência veio sobre a vida de Joás. Outro ponto que me chamou a atenção, que eu achei lindo, eu achei maravilhoso nessa lição, é que Joiada, ele foi sepultado na sepultura de Davi. E ele não foi rei. Joiada não foi rei. Foi sacerdote. Ele não foi rei. Foi ele que salvou Joás daquela carnificina. E agora ele dá posse a Joás como rei. Mas Joiada não foi rei. Só que quando Joiada morre, Joiada ele é sepultado na sepultura de Davi. E ali ele é honrado como rei. Um camarada que não era rei, mas ele recebe honras reais. Aleluia. Diferente de quando morre Joás, que era rei. Quando Joás morre, ele não foi sepultado na sepultura de Davi. Interessante. Não era para ser? Porque ele não era da linhagem, da descendência de Davi. Ele era para ser sepultado e ser enterrado o seu corpo ali na tumba de Davi. Só que ele não foi. O que eu aprendo com isso? O importante não é o início. O importante é o fim. Olha o fim da vida de Joiada. E olha o fim da vida de Joás. Tem muitas pessoas que vão começar mal e vão terminar bem. Mas agora tem muitas pessoas que vão começar bem, infelizmente. Estão indo bem porque tem papai, tem mamãe, tem o pastor, tem alguém que está se influenciando, está do seu lado, está ensoçando, está indo. Mas quando essa pessoa morre, desvia tudo. Desfaz de todos os conceitos, de todos os conselhos que o pai deu, que a mãe deu, ele desvia, vira o cabeção. Você quer conhecer muito disso? Vai na prisão. Vai numa detenção, vai numa penitenciária. Onde que você vê mais, entre aspas, são filhos de pessoas que são desviadas. Filho de pastor, pastor presidente. Olha, meu pai era isso, meu pai era aquilo, meu pai era aquilo outro. Olha, eu já fui na igreja, já fui ensinado nos caminhos do Senhor. Mas então por que está fora dos caminhos do Senhor? Porque morreu o seu líder, morreu o seu tutor, morreu aquele que te incentivava. Infelizmente tem pessoas que têm essa fraqueza. Mas que nós venhamos nos esforçarmos e nos aproximar de pessoas que nos influenciam. E que nós, mesmo essa pessoa que venha morrer, ainda que essa pessoa venha morrer, esses seus ensinamentos venham ficar gravados em nossos corações. Olha o que diz o textuário dessa lição. Olha o que diz o textuário dessa lição. Que coisa linda. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata aos teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, verso 3 e 4. Não te desampare. Ó, é como se falasse assim: não permita
que a benignidade e a fidelidade afaste de ti. Amarra no teu pescoço. Escreve aqui dentro do seu coração, dentro do íntimo do seu coração. Não seja superficial, não. Não vá para a igreja porque seu papai está falando, ou sua mãe está falando, ou porque está brigando, está gritando, está falando para você ir, não. Não vai forçado, não. Vai por prazer. Vai por alegria. Aleluias. Ata no seu coração, escreve na tábua do seu coração. Ata no seu pescoço. Aleluias. Porque através disso você vai achar graça. Alguém vai testemunhar. Alguém vai falar, ali vai um servo do Senhor. Primeiro Deus vai testemunhar. Depois alguém, o vizinho, o amigo, fala, ali vai um servo do Senhor. Ata no seu coração. Não seja superficial. Assim como foi Joás, que começou bem, depois saiu. Vá até o fim. Aquele que for fiel até a morte receberá do Senhor, o justo juiz, a coroa da vitória. Que lição linda, que lição maravilhosa. Aprendemos nessa lição sobre Atalia, a perversidade dessa mulher, a influência dessa mulher que tinha herdado de seu pai, Acabe e Jezabel. Vemos aqui o início de um reinado abençoado, tinha tudo para dar certo. Só que infelizmente parou pelo meio do caminho. Eu quero te aconselhar você nesta manhã. Você que começou e está pensando em parar, não pare. Não pare, não é hora de parar. Agora é hora de nós continuarmos. Porque você já veio até a metade. Olha para trás. Quantas pessoas não já pararam? Quantas pessoas já não desistiram? Olha para frente. Hebreus capítulo de número 12, verso 2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não olhe para a vida de A, de B, do que o pastor falou, deixou de falar, não. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí você vai observar que nessa lição também nós aprendemos sobre a administração do templo, das finanças do templo, do dinheiro, do dízimo, da confiança do tesoureiro, de quem está na frente do trabalho. Não é qualquer pessoa que tem que ficar administrando dinheiro de igreja, não. Tem que ter uma pessoa de confiança, tem que ter transparência, tem que ser objetivada. Qual é o objetivo desse dinheiro? Não é ser gastado para o seu bel prazer, para a sua riqueza própria, não. Para o investimento na igreja, no templo, nós como templo de Deus. Coisa linda é você saber que a igreja está investindo em igrejas, em colégios, em cirurgias dentistas, em cirurgiões dentistas, em curso de aperfeiçoamento. Coisa linda é você saber que a igreja está desbravando, está restaurando famílias. Coisa linda é você saber que um casal que estava destruído, a igreja foi lá e trabalhou em cima daquele casal. Hoje está uma bênção caminhando para a presença do Senhor. É isso, é investimento. Essa lição vem nos ensinar tudo isso através da vida de Joás. Mas em um certo momento, morre Joiada, que era um dos seus assessores. E aí agora o negócio começa a descambar. E olha o fim de Joás. Olha o fim de Joás. A Bíblia fala que um povo pequeno invade a cidade de Joás, onde que Joás era rei, Judá. Era um povo tão pequeno que ele não precisava nem de se preocupar. Só que Deus deu a vitória em cima daquele povo. E aquele povo começou a destruir o povo de Israel. Observa que quando Deus fez isso, naquela guerra, que Joás pensou bem assim, tão pouquinha gente que eu nem... Aos meus olhos isso é café pequeno. Só que a vitória Deus deu àquele povo. E aquele povo, ele na briga, naquela guerra, eles machucam Joás. Joás cai enfermo. E sabe quem mata Joás? 2 servos dele. Que decepção. 2 pessoas que talvez ele mais confiava. 2 amigos dele. Vai lá e mata ele. Ele na cama vai lá e mata ele.
confiança. O homem que tinha tudo para confiar em Deus, usado pelo profeta Joiada, agora confia em seus amigos. Nós temos que ter muito cuidado. Essa lição está batendo muito na tecla de conselhos, de influência. Quantas pessoas que começaram bem e por causa de influência, de mulher, de droga, de fama, de dinheiro, de like, de curtidas, tem até mesmo matado ou sendo mortos por causa da ambição, do crescimento, do poder. Joás, ele foi morto e ele não foi sepultado como rei. Não foi sepultado como rei. Já Joiada, servo do Senhor, que tinha dado proteção a Joás, tinha colocado Joás no caminho, ensinado o caminho. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança, ensina o teu filho o caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você observa que Joás, enquanto ele estava na tutela de Joiada, ele estava indo bem, o reinado dele estava indo bem. Mas quando morre, quer dizer, até quando envelheceu Joiada e morreu, aí acabou. Quem aqui estava na frente dele? Faltou agora Joás olhar para trás e falar assim, olha os conselhos que meu pai na fé me deu. Quantas pessoas olham para trás hoje e falam assim, olha, eu também conheço história de pessoas que muitas das vezes não queria nada com Deus. O pai estava falando, a mãe estava falando, estava ensinando, estava fazendo isso, fazendo isso. Ele não queria nada com Deus. Agora, quando morre o pai, quando morre a mãe, aí agora ele aceita Jesus como Salvador e é servo fiel ao Senhor. Por que não trouxe essa alegria no coração do pai e da mãe enquanto estava vivo? Né? Tinha tudo para fazer o pai, talvez viver até mais algum tempo, né? Porque quer ver coisa mais triste para um pai e para uma mãe é ver o filho no mundo das drogas, da prostituição, né? Mas que Deus venha restaurar vidas. E que você, que eu, que nós viemos ouvir conselhos. E que independente da morte desse conselheiro, ou desse líder, desse tutor, nós viemos manter a nossa fé firme em Deus, Criador dos céus e da terra. Joás começou bem, só que terminou mal. Que nós viemos começar bem e terminar melhor ainda, para a glória do Senhor. Eu quero agradecer agora a todos que assistiram esta live, ao Walter de Oliveira que está assistindo aí, a paz do Senhor, irmão Walter, ao Roberto Carlos aí de Patinga, Robertinho, abração para você, Robertinho, sua família, saudade de você aqui na Serra, ao Otávio Salvador, meu primo, que também está sempre assistindo aí, a Kessia, né, também, o Otávio Salvador, a todos eles que estão aí assistindo essa live, ao irmão Emerson, eita glória, irmão Emerson aí nos Estados Unidos, né, Deus abençoe sua família, seus filhos, a Diana Pereira Rodrigues também está assistindo. Todos os domingos estou fazendo essa live. Você que se sentir de Deus, querer compartilhar, querer expandir a palavra do Senhor, né? É muito importante que o nome do Senhor venha crescer em nossas vidas a cada dia e que eu venha me diminuir a cada momento. Domingo que vem eu estarei aqui no Muriaé trazendo uma palavra também que seria a Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, onde estaremos estudando sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. A lição de número 12, eu estarei na cidade continental, também aqui na Serra, dando a lição de número 12, falando sobre o reinado de Ezequias, de Josias. E a lição de número, ou melhor, a lição de número 11. A lição de número 12 ainda está livre, né? Mas a lição de número 13 eu estarei, se Deus quiser, em Bairro de Fátima, na igreja do pastor Zilmar, trazendo a última lição que vai falar sobre o cativeiro de Judá, para a glória do Senhor. Essa lição, às vezes a gente começa a complicar a situação devido aos nomes, né? Rei isso, rei aquilo, tal, mas não é fácil. Mas cada rei, cada profeta que Deus usou em cada reino, Deus tem uma mensagem exclusiva para os nossos corações. Como Deus tem usado, como Deus tem falado através de Acabe, de Jezabel, através de Jorão, através de Acasias. Olha a situação de Acasias, a lição de número 5, né? O reinado de todos esses reinados que nós estamos estudando aí. Então Deus tem falado em todos os reinos, Deus tem levantado profetas, até nos dias de hoje. Deus tem levantado homens
e capacitado, mas do mesmo jeito, se vacilar, Deus tem levantado outros homens para aconselhar, mostrar o caminho. E é isso aí que Deus está falando a cada momento. Cuidado com quem você anda. Cuidado com os conselhos que você anda, que eu ando, que eu ouço. Porque nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Precisamos ser sal e precisamos ser luz. Sal para temperar este mundo que está podre no pecado. Luz para nós brilharmos em meio a essas trevas densas para a glória do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram, que assistiram, né? Peço a cada um de vocês, continue intercedendo a Deus pela minha vida, né? Porque eu estou a cada dia aprendendo a palavra do Senhor, né? E a gente está aí para transmitir essa mensagem abençoada, que é a palavra viva, eficaz e que é mais penetrante que a espada de dois gumes. Amém? Quero mandar um abraço a todos vocês, um bom domingo, e domingo que vem, permitindo Deus, estaremos aqui de novo para trazer um pequeno resumo dessa lição que vai ser maravilhosa. A lição de número 10, falando sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Amém? Fique na paz e que o Senhor assim abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.